Fala pessoal, tudo bem? Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com um escritório diferente. Estamos diretamente aqui da Prainha, no Rio de Janeiro, muito próximo aqui, onde a gente sempre realizou os nossos trabalhos de mesa. Eu estou aqui com meu irmão Léo, que sempre apresenta o programa e vocês já estão acostumados aí a ver ele falando com a galera. E também tem aqui uma turma fera de mercado, que eu já falei muito no meu Instagram, Thiago, Guilherme, pessoal que a gente vai explicar para vocês, mas trouxemos aí para Trading Flow e agora vamos estar trazendo um projeto sensacional para vocês. E hoje é o seguinte, a ideia é que a gente trocar uma ideia, bater um papo, o Léo vai estar conduzindo aqui para que vocês consigam de fato se inteirar com a gente e entender tudo que a gente está trazendo para vocês de novidade, não é isso, Léo? Perfeito, muito bom. Então pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco, eu sei que muita gente já conhece Thiago, Guilherme, o Djaí também, só que vamos conhecer um pouco da história deles, como eles entraram no mercado e o que eles estão fazendo aqui, por que eles estão junto com a gente, certo? É isso aí. Então, vamos lá, vamos revelar pra galera. Fica à vontade aí, pode começar a falar. Primeiro eu vou falar pra quem não sabe, erradamente não sabe, mas pra quem não sabe, quem é o Thiago e quem é o Guilherme. Exato. Ó, trabalho com o mercado financeiro desde 2008, né? Entrei praticamente no pico lá da Bolsa. Acabei tomando meus tombos no início por falta de conhecimento, não sabia o que fazer, investimento errado. Acabei dando um azar de escolher as duas empresas que quebraram na crise de 2008, Sadia e Aracruz, né? Recomecei em 2009, investindo ainda sem conhecimento, só comprando, naquela visão, né, cara? Ah, bolsa é para longo prazo, bolsa é para longo prazo. Fui lá, comprei e dei a sorte de 2009 o mercado recuperar da crise, né? Então deu para fazer uma grana legal, né? Acabei, como eu era muito novo, acabei assim, gastando todo o dinheiro que eu tinha, que eu ganhei, né? Comprando bens e, enfim, 2010 continuei operando, o mercado ainda estava normal, tudo swing trade, sem mexer com day trade, né? E veio 2011. 2011 eu estava abrindo minha transportadora, cara, que foi aí sim que foi quando eu tive uma quebra pela falta de conhecimento que me fez buscar uma experiência maior para me poder atuar. E sair do swing trade e começar a mesclar, que eu acho que é fundamental, né? Você fazer multi-operações, multi-perfis e tal. E aí em 2008 eu acabei, tomando o tomo e iniciando no day trade, que mudou completamente. Muitos alunos falam comigo assim que é um caso raro, porque o day trade salvou minha vida. então dá. Então dá. É possível, né? E de lá pra cá a gente construiu muito conteúdo educacional, né? E estamos aí agora pra gente tacar um projeto novo, né, Guilherme? Já eu basicamente comecei como todo mundo começa, sem conhecer ninguém de mercado, sem ter acesso à informação. E aí você vai garimpando, né? A gente até comentou que eu tive sempre tive o intuito, o interesse do mercado, mas você não tinha acesso à informação, você não tinha onde procurar, você não sabia com quem falar. E aí foi meio que por acaso que eu acabei trombando com alguém que na verdade eu nem sei quem é, não lembro, né? Que foi só uma conversa que a gente teve, numa ajuda da internet, na época dos fóruns lá. Se o cara estiver assistindo, ele vai ficar me chateado. Pô, vai ser legal, mas eu não lembro. Mas é possível que eu ainda encontre esse e-mail. E aí eu acabei trocando informação com ele lá a respeito de um monitor. E aí eu perguntei para ele o que ele fazia. Ele falou, eu trabalho com mercado financeiro. Eu falei, olha, quero aprender, você me ajuda? Ele falou, quero, te ajudo, vou te mandar uma cacetada de conteúdo aí, você estuda e boa sorte. Aí ele mandou um monte de material, folhas avulsas, livros escaneados. Aí eu peguei aquilo lá e comecei a estudar, mas nada de prática, não tinha acesso à própria corretora em si, era tudo muito difícil, sem entender como é que era aquele esquema, porque eu não sabia nada. Aí vai estudando, então sim, até a parte de mercado, por começar primeiro nos livros, eu comecei primeiro a estudar a parte de análise, parte operacional, esse tipo de coisa, antes mesmo de saber o que é um home broker, antes mesmo de saber de fato o que é uma plataforma operacional, que na época muito limitado, nem tinha na verdade plataforma operacional assim, simulador igual tem hoje, né? Não existe isso. Só que acabou que foi um projeto paralelo sempre, né? Então estudava faculdade e estudava mercado, mas mercado só estudo. E foi nessa, aí comecei a trabalhar, e aí o mercado sempre secundário também. Aí depois que lá na frente, quando a informação começou a ser mais difundida, aí que a gente vai começar a falar de corretora, de abrir conta e colocar na prática em si, né? E assim, igual o Thiago também, comecei com swing trade, Agora, depois foi pro day trade, entrei em drogas mais pesadas. Uma dúvida, como é que vocês se conheceram? Eu conheci o Thiago
Ele estava na Rico na época. E aí você ficava lá operando, aí só que é aquele negócio que todo mundo sofre no mercado, né? Principalmente eu que era de uma área de comunicação, eu conversava com um, conversava com outro, então um dia a dia muito ativo, aí quando você fala assim, não, beleza, full time mercado agora. Puf, bem-vindo à depressão. Por quê? Porque você já estava acostumado com aquele movimentação, aquele agito, e agora você está lá sentado na frente do computador, solitário. Você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém. Você fica É a realidade do home office, né? Que muita gente encara até hoje. Exatamente. E aí aí na época a gente ficava sapeando em salas, também não tinha uma quantidade muito grande de sala também, aí ficava sapeando para poder, tipo assim, não vou também, na hora de operar, ficar conversando com alguém que não tem nada a ver com o negócio. Sim. Então era mais um negócio de ficar ouvindo e conversando e tudo mais. Aprendi muito com o Thiago, principalmente eu dava aula. O que acontece? Em 2014 eu fui campeão do torneio nacional que teve. Então teve um torneio nacional que quem ganhasse, ele entrava numa mesa proprietária e liberavam lá uma margem de 500 mil para poder operar. E eu ganhei esse torneio. Tinha assim mais de 1.200 participantes, foi Brasil inteiro, né? E aí a Rico me chamou para poder dar aula lá em 2015 pelo fato de eu ter sido campeão. E a gente começou um projeto lá de sala ao vivo e tal. Né, uma parte mais educacional, eu não tenho CNPI, né? Então começou uma parte mais educacional. E fazia as transmissões na parte da tarde, diariamente na Rico lá. E aí o Guilherme era uma das pessoas que estava lá me assistindo, entendeu? Então aí você acaba trocando contato, né? Tipo assim, a pessoa às vezes vem no contato mais próximo, você conversa, né? E vai estreitando, até que surgiu o projeto e ele falou, cara, tô saindo de Goiânia e tô indo para BH fazer com você. Foi. Vambora. Mesa proprietária também, mesmo mercado. Exatamente. Mas se for pegar é engraçado, né? O começo, a gente até, dentro do grupo que a gente tem lá, a gente vai conversando e vai perguntando, tipo assim, como é que você veio? Onde é que você veio? O que você fez? Quase todo mundo do mesmo jeito. Assim, parecido. É muito difícil você pegar aquele, meu avô era investidor, meu pai era investidor, eu cresci numa casa de investidores, então já desde o começo, tá. Não é que não tenha, né? Mas uma parcela muito pequena, é muito difícil, né? O mercado brasileiro tá despertando esse interesse massivamente agora, né? Agora, quando a explosão tá vindo agora. Então, pra mim... agora futuramente teremos mais filhos de investidores. Cara, e pra mim, tipo assim, eu vejo na dificuldade, porque na época que eu comecei, tipo, você não tinha praticamente estrutura nenhuma, educacional, nada, plataforma, nada, era você, custo alto, enfim, né? E penei ali. Quando eu entrei na parte educacional, pelo convite da Rico, eu já estava ali operando sozinho em casa, igual o Guilherme falou, na Solidão, desde 2012. Não era sozinho que eu tinha transportadora, então eu operava de dentro dela e tal, né? Então, só que não tinha contato com gente de mercado. Uhum. A parte educacional te faz ter contato, de fato, com pessoas que querem o que você queria, o que eu queria lá atrás, né, cara? Sim. E pra mim, cara, é sensacional, porque, por exemplo, eu pego aqui o Guilherme, conheço o Guilherme vai fazer 10 anos, foi meu aluno. Você foi meu aluno faz quanto tempo? Tem bastante tempo. Faz bastante tempo, cara. Quase 10 anos. Quase 10 anos. E tá aqui, a gente reunido num projeto novo, cara, que dá certo. Com a instrução, isso, dá certo. Né? É lógico que cada um segue sua vida, segue seu caminho, faz seu operacional, né? E tudo mais, mas... A grande questão aí é que a gente consegue ver, até pelos fatos que a gente acabou de mencionar, a gente não vê uma perenidade, pessoas fazendo carreira no mercado que não tem projetos voltados a isso. Pelo menos isso não é muito comum de ver um projeto. É o que a gente está tentando fazer agora, né? E na maioria das vezes o pessoal novo que chega agora, de 2020, 2021, vem muito com essa questão de liberdade. O cara quer operar porque ele quer ter liberdade, ele quer fazer o dinheiro a hora que ele acha melhor e tudo mais. Então depois que o cara entra no trade, ele acaba sentindo essa necessidade de ter uma base, né? De ter uma estrutura, de estar conectado a pessoas que fazem a mesma coisa, de estar no escritório. E aí torna-se até algo um pouco contra-intuitivo. O cara vem em busca da liberdade, mas depois ele mesmo procura ter essa base, ter essa estrutura. E assim, a Remco lá atrás era referência nisso, né? E aí as pessoas começaram a conhecer o Thiago lá atrás. Estou falando isso, galera, porque assim, como o Thiago falou, eu fui aluno deles. Então toda a história que vocês já acompanharam, né, já viram ali a minha trajetória, quem estava no meu Instagram até hoje tem lá referências e tudo mais, é por conta dessa possibilidade de ver algo maior, algo mais perene, algo que alguém está fazendo um projeto diferente e não somente dando aquele cursinho ali e tal e vai lá ver tua vida, né? Exato.
E aí, hoje, a gente se juntou, né? Porque nós temos a mesma sinergia, o mesmo ideal, o mesmo propósito de continuar, né, acendendo essa chama de mostrar que é possível fazer uma carreira no mercado. Quem olha nossas redes sociais consegue ver da onde a gente veio e aonde a gente chegou. E o mercado mostra que é possível, né? O Thiago falou lá no início lá sobre a questão de que o Day Trade salvou ele. O Day Trade salvou a gente aqui, cara. O Léo trabalhou comigo, militarismo. Eu sou um exemplo disso. E né? tá aqui, entendeu? E tem uma galera, vocês estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás, tem uma galera ali na outra mesa. Cara, o pessoal não vê outra coisa. É o Day Trade. Apesar de muita gente ainda não ter essa proximidade ali, por conta disso achar um pouco estranho, é totalmente factível, é totalmente possível viver de mercado. E não só viver de mercado, mas construir uma história, construir uma carreira, impactar outras pessoas. Enfim, é totalmente possível. E por conta disso que a gente está aqui, são pessoas do mesmo ideal, nós aqui, a galera que está aqui. E nós estamos literalmente preparando para vocês a possibilidade de vocês fazerem parte disso. Hoje a gente está aqui, ó, numa quinta-feira, gravando. Isso é liberdade, mas é liberdade com trabalho. Exato. Né? A gente está trabalhando. Mas é muito diferente. É um caos, muitas das vezes, a nossa correria, gravação, operar, conciliar o mercado com a produção de conteúdo, mas é um caos que nós criamos, então nós temos o controle sobre ele. Não é alguém que cria esse caos e a gente fica ali, né, à mercê. Então é isso, pessoal. A gente está aqui, a gente vai dar segmento aqui na nossa troca de ideia, para que vocês venham fazer parte desse mundo, para que vocês se conectem com a gente. Vem muitas novidades que a gente vai falar daqui a pouco, mas você daqui a pouco vai poder estar aqui com a gente, literalmente, fisicamente aqui com a gente, fazendo parte do projeto. Thiago, fala pra gente de como que vocês resolveram fazer o conteúdo do educacional lá atrás, quando vocês se juntaram, formaram a Renko, porque assim, a gente vê que sempre existiu naquela época e até hoje uma disparidade muito grande dos conteúdos que a gente encontra pela internet, seja no YouTube ou um curso já gravado, pronto, e o conteúdo da Renko. Sim. Quem olhava lá atrás era uma pós-graduação. Isso, inclusive, foi o que me chamou a atenção. Eu falei, cara, é um conteúdo muito sério, um conteúdo muito profundo. Então, preciso ir lá, preciso saber o que esses caras estão fazendo. Né? Você viu o resultado e fala, tá aí, tem que fazer. Sim, claro. E hoje isso faz parte agora da Trading Flow. Né? O que a gente pode dizer para a galera? Primeiro, assim, o que levou a vocês terem essa consistência de fazer todo aquele conteúdo denso, todo aquele conteúdo profundo, que traz resultado, porque tem uma galera que passou por lá, assim como eu, que tem resultado. Fala um pouco pra gente dessa parte educacional de vocês. Cara, acho que a primeira coisa é propósito, né? Tipo, ou você quer construir algo apenas comercial, ou você quer construir algo que de fato seja útil, que consequentemente vai comercializar, né? No início eu era muito receoso em relação a ter educacional. Muito, cara. Quando eu entrei na corretora, quando você entra na corretora e vira uma vitrine, todo mundo te pede curso. Ah, você não dá curso, eu falo, não faço. E aí começou a crescer. Cara, se eu for fazer, tem que ser bem feito. Sim. Então lá atrás, quando teve o curso, eu praticamente montei a grade sozinho. Depois, o que aconteceu? Quando o Guilherme veio para poder me auxiliar nisso, você assistiu um curso que era denso, muito denso. Cada aula tinha 3 horas. Aí o Guilherme, mais entendido, ele falou, cara, tá errado isso aí. Tipo, tomar café, fazer não que o conteúdo seja ruim, mas 3 horas de aula é muito ruim. Só que era 3 horas ao vivo. A pessoa ficava ao vivo 3 horas, quem não podia assistir a gravação depois. E veio na reformulação. Aí depois acabou com tudo. Acabou com tudo, zerou, finish. E aí depois pegamos e falamos o seguinte, ó, vamos fazer um negócio certo? Sério, porque a parte de instruir, falar assim, porque você já estou no mercado há 10 anos, aí você opera, você faz day trade, faz swing trade, faz opções e tudo mais. Como é que você vai conversar com alguém que era eu lá atrás, que não sabia o que era home broker? Então tem que pegar lá desde a raiz da questão, da informação mais simples possível, traduzir primeiro essa informação para algo que alguém que não é de mercado, que não tem contato com o mercado entenda. E o mais importante, colocar isso de uma forma sequencial que também simule o próprio dia a dia dele. Né? Então, assim, a primeira parte de instrução, então, assim, o que é o mercado, o que é cada coisa,
não só a definição de um produto específico, por exemplo, do índice, mini índice, o que é mini índice, o que é mini dólar, porque se você entra no site da B3, você tem lá, no YouTube você tem muita informação hoje em dia também, né? O que tinha antes que era falta, hoje tem demais e agora tem que ter mais um filtro maior, né? Só que hoje em dia você acaba tendo muita informação dispersa e o leigo não consegue montar esse quebra-cabeça. Então o que acabou, né, o Guilherme Sturina fazer foi o seguinte, cara, tem que criar uma sequência, mas não uma sequência... teoria dispersa, uma sequência dispersa. Uma sequência lógica que cria na cabeça da pessoa esse entendimento de como funciona a bolsa, o que dá para fazer. E uma das coisas que eu acho que a gente ficou mais famoso, assim, foi a parte de gestão. Sim. E também uma leitura operacional que possibilita o cara sentar na frente do computador e não ficar naquela loucura de operar. Um pensamento de longo prazo. Tanto que você pega o curso, também, não é só day trade. E também, assim, se você perguntar para mim o que é o mais importante, é não ficar preso a uma escola. Escola de tal coisa, que ensina tal coisa. Escola de tal coisa, que tal coisa. Fluxo, tempo read. Obrigado. Uma questão, por exemplo, igual a gente, origens diferentes, locais diferentes, acabou concatenando e se encontrando em determinado momento. E eu acho que um negócio que ajuda nisso é a não ficar preso o que eu sei aqui é o que está acima, você não sabe de nada. Né? Porque assim, você está aprendendo o tempo todo. Hoje você tem uma performance boa, mas tem como melhorar. Será que a análise do outro não consegue ajudar? Então assim, é um pouco disso. E no curso, o que a gente pegou foi... você tem uma cabeça diferente, você pensa diferente, você tem uma resposta diferente, seu tempo de raciocínio é diferente, você tem um capital diferente, um risco diferente, uma expectativa diferente, ou seja, você é o universo. É tudo diferente, por mais que vocês nasceram na mesma casa, conversam na mesma coisa... Que é o erro de muita gente querer diferente. comparar, né? Tipo assim, você opera e você quer comparar com o desempenho dele, mas Então, e a dificuldade é justamente você criar e formatar algo que sirva para você, mas de forma individualizada. Então não chega aqui e fala assim, ó, para dar certo você tem que pegar e fazer isso, aquilo. Não. Quem é você? O que você faz? Vamos ver como é que sua cabeça funciona. Vou te passar o que é o básico, te passar a lógica de gestão financeira. Né? Agora vamos adaptar a sua vida, o que você quer, a sua realidade é essa gestão financeira. Exato. Por quê? Porque mercado é o quê? Qual que é o risco que eu tô, o que eu quero e qual que é o risco que eu estou disposto a correr. Exato. Sim. E aí tem que concatenar nisso. Porque também não existe milagre. Porque o que vai fazer? Você tem um risco tal, o ganho é condizente com esse risco que está disposto a correr. Senão fica discrepante. Então, assim, é individualizado, mas tem um... Acaba ensinando o aluno a ele seguir, ele ter o conhecimento amplo, completo de que é, porque o capital dele pode mudar e a realidade dele vai mudar e ele tem que saber como lidar com isso. Né? Praticamente o que a gente estava conversando, por exemplo, quando uma pessoa cresce de patrimônio, você não vê praticamente local nenhum falando sobre isso, né, em relação a essa questão. Então, geralmente é mais para o pequeno investidor, né, como ele lidar, que as coisas ficam mais difíceis, não pode tomar muito risco. Mas do diferencial do curso, por exemplo, além de pegar a parte financeira e adequar a realidade da pessoa, e ela vai operar com essa realidade, depois ela consegue ir migrando, ajustando para a nova realidade, a grande questão é entender sua dor. Porque, por exemplo, você tem várias escolas aí no mercado, vários cursos, e cada um aprendeu de um jeito. Muitos migraram, se adaptaram mais de um com o outro. O que você tem que avaliar? O que você aprendeu errado, que eu tenho que vir corrigir, ou muitas vezes até falar com você, olha, infelizmente, o que você aprendeu não condiz com a bolsa. Você, não tem futuro isso. E conseguir resetar, entre aspas, sua cabeça, pra você poder aprender a pessoa corretamente. Tá querendo muito também, né? Tem, abrir a mente, porque você vê, a gente aqui tem já um tempo considerável de mercado, né? Toda uma história, isso você vê pelas redes sociais, a gente não chegou ontem no mercado. E a gente está falando aqui justamente que a gente tem essa mente aberta, o Thiago, o Guilherme, a gente lá, a equipe toda, quando a gente se reuniu, cara, começamos a bater papo e um troca experiência com o outro, fala e a mente sempre é aberta, pô, deixa eu ver, eu ainda posso aprender mais e tudo mais, ter uma visão diferente. O que às vezes a gente acaba vendo hoje são pessoas que chegaram há pouco tempo no mercado, chegaram em 2020, 2021 e tal, e o cara aprendeu um operacional e acabou, ele acha que é só aquilo ali. Isso é o que mais acontece, né? O cara não quer aprender outra coisa. Não, meu jeito é esse, meu operacional é esse ponto. O cara não se dá a oportunidade de conhecer algo que pode acrescentar muito na vida dele.
E o outro detalhe é o seguinte, pessoal, a gente aqui tem uma base de dados. Vocês conhecem a Trading Flow, sabem que a Trading Flow ela disparou em crescimento no Brasil. Nós temos um banco de análise com relatórios de mais de 10 mil operadores e a gente literalmente estudou e vem estudando diariamente a dor de todos esses operadores que passam eventualmente pela mesa e não conseguem perpetuar, né, o seu vínculo ali com a mesa porque em algum momento tem algum problema. E na maioria das vezes é problema de gerenciamento, que é o que assola a galera. E eu lá atrás, quando conheci o Thiago Guilherme, eu justamente conheci por conta do gerenciamento. Tinha, na época, alguns vídeos no YouTube que já não estão mais disponíveis, né, que era justamente essa questão do gerenciamento. E eu falei, pô, esses caras sabem alguma coisa que eu não sei, eu preciso saber. Via lá relatórios top curto. Alvo grande. Alvo grande. Que é uma coisa que a galera via no meu Instagram. Como, né? Como, cara? E durante a época eu ficava ali entregando uns insights ali de como fazer, né, esse tipo de relatório, como produzir esse tipo de performance. Leonardo ficava assim lá em casa. Pô, cara, tu não tem medo ou receio? Medo a gente não tem, né? Pelo histórico, medo a gente não tem. Mas se tu não tem receio da galera chegar e, tipo, ficar com raiva do ele dar esse nome de passava graça. coisas que as pessoas vendiam. Ele passava de graça no Instagram dele. Eu falei, irmão, alguém vai chegar em cima de você. Eu falei, não, mas tranquilo. Então, assim, o stop curto e esse alvo longo, eu aprendi com eles. E nunca escondi Sim, isso. Sempre teve lá exposto. Eu já operava grande na época que conheci. Quer dizer, relativamente grande. Não comparo o que a gente está operando hoje aqui na mesa, o Thiago, Guilherme, todo mundo. Mas fazia ali 10 mil. Esse já era meu alvo na época ali. Só que era dezenas de operação durante o dia. Começava a operar às 9 da manhã e acabava no final do pregão, cansado, não tinha vida, não tinha mais nada. Aí chegava ali o cara com duas, três operações, meta e stopzinho curtinho e tal. Foi quando eu fui para lá. Que aí, inclusive, num dos meus relatórios postados no grupo de alunos, aí o Guilherme foi lá e recompartilhou, foi quando a galera começou a me conhecer na rede social. Eu digo assim, foi sempre uma sinergia, uma troca, né? A galera começou a me conhecer um pouco na internet pelo fato de eu ter passado e ter sido aluno lá do Thiago e do Guilherme. E quando a gente identificou esse problema que ainda é muito comum, que é o problema de gerenciamento, eu acho que vai continuar sendo, enquanto a gente de fato não expandir esse trabalho, eu pensei o seguinte, falei, cara, eu acho que tem uma galera aí que pode me ajudar a resolver essa questão do gerenciamento, né? E é o que a gente está preparando, né? Justamente é algo completo, é algo realmente profundo, mas principalmente atacar esse grande problema que é o gerenciamento, que faz com que as pessoas não consigam ser aprovadas em mesa proprietária ou quando consegue, não consegue realmente ter uma carreira ali dentro do mercado financeiro. Então é isso que a gente está preparando para vocês. Isso é uma das coisas que a gente está preparando para vocês. Então, eu tô vendo vocês falando aí, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui também, entendeu? A gente vê muito, vocês falaram aí, mas eu vejo muitas pessoas vendendo facilidade, criticando, como o DJ já falou aqui, o stop curto. Ninguém fala sobre gerenciamento de risco, essa educação financeira, e vocês três já falaram isso. Vocês três falaram de gerenciamento, você chegou a tocar aí também sobre educação financeira, e o DJ falou aqui também, né, sobre o stop A parte operacional, né? Parte operacional. E o que vocês têm a dizer a respeito disso? E os três, outra coisa, os três falaram aqui que, principalmente você falou assim, Thiago, o day trade salvou minha vida, é o que destrói a vida de muitos, né? E muitos falam que é impossível viver do day trade. Aí eu tenho aqui um cara que eu conheci lá atrás, realidade de vida extremamente diferente, né, do que vive hoje, que é o DJ, trabalhamos junto. Só que o cara começou o quê? Day trade. E hoje você faz o quê? Day trade. Nada mudou. Nada mudou. Então, assim, isso já vai o quê? Já vai para alguns anos aí, quase... 8, 9 anos. 9 anos já. Mais de 10 anos. Também, mais ou menos isso aí. Então, eu quero saber, é verdade ou não? Não tem como viver de day trade? Gerenciamento de risco é balela? É uma pergunta retórica? Cara, a questão é a seguinte, eu acho que tem várias ramificações para poder ter essa resposta, porque
Vamos colocar uma pessoa que tem um custo de vida de R$3.000 por mês, certo? E ela tem um patrimônio ali, um capital de 10 mil. Qual a chance dessa pessoa viver de trade? Mesmo aprendendo e sabendo? É baixa. Por quê? Porque ela não pode assumir muito risco. Se ela não tem nenhuma outra fonte de receita e só tem esses 10 mil de capital, por exemplo, trabalhava no lugar, meu custo de vida é 3 mil, não vou ter salário mais, pedi conta, peguei meu acerto, os 10 mil que eu tenho, ao invés de procurar outro emprego, eu quero viver de trade. É possível. Você tem que ser muito bom. Só que como uma pessoa que está começando agora vai ser muito bom? Nem conhecimento ela tem, cara. Então, só por essa base já sabe, já começou pelo caminho difícil. A grande questão é, para você, o que uma mesa, né, fazendo parênteses, com a mesa proprietária ajuda, é justamente fornecer esse capital que ela não tem. Isso. Entendeu? Porque uma continha básica. Uma continha básica. Ele tem 3 mil. Ele tem 3 mil de capital, de despesa, e 10 mil de capital. Ou seja, esses 10 mil está em risco. Vamos colocar que o stop mensal dele seja, colocando o gerenciamento, que a maioria não tem gerenciamento, opera até torrar os 10 mil reais. Vamos colocar que você monta o planejamento, o stop mensal dele é R$1.000. Ele só pode perder 1.000 para esse capital dele durar, tem que pensar a longo prazo. Já começa essa mudança de mentalidade, que o day trader que entra hoje, ele pensa no hoje, no agora, na unidade da operação. E aí ele tem R$1.000 de risco. Vamos colocar que no primeiro mês ele estopa, segue o gerenciamento bonitinho, estopa os R$1.000, correto? Só que, de onde que ele vai tirar os 3 mil para bancar a vida dele? Do capital que ele está usando. Ele já perdeu 1.000 mais 3, já tirou 4. Dos 10 no primeiro mês já sobrou metade. Já foi 6 mil, já ficou com 6 mil só. Em mais um mês ele quebra. E muitas vezes, se ele patinar, e principalmente se ele patinar no início, ele não tem ali um capital de giro para poder conseguir, ele não tem uma reserva para poder conseguir suprir isso. Ou seja, a grande dificuldade quando a gente começa na educação financeira é o capital que vai para o day trade é um capital que você não precisa dele. Você tem que fazer seu patrimônio crescer, porque, pensa assim, uma coisa é você estar com o seu capital, seu custo de vida em R$3.000, ter esses 10 mil. O esforço que você tem que fazer para esses 10 mil render, que no day trade é possível com a alavancagem, mas o esforço, você não tem margem para erro, aquela pressão dificulta as coisas para você fazer 3 mil, correto? Agora, se você tem uma reserva de capital para passar por esse momento, para começar a realizar suas operações, esse 10 mil é para simplesmente fazer o patrimônio crescer, e não tirar dele, né? Porque ele tem que crescer. O que acontece? O esforço para se ele porventura começa a performar bem, igual 2012, quando eu comecei no day trade de 2012, eu tinha um empréstimo para poder pagar com day trade, era 8 mil. E eu consegui por conta que eu estudei e entendi. Só que eu tinha uma base por trás, eu trabalhava, eu tinha uma empresa na época. Então não tinha aquela, nossa, tem que tirar dinheiro do day trade. Então eu acabei performando bem no day trade, operando legal. Então essa pessoa tem que pegar esse capital e reservar ele para crescer primeiro. Porque porventura, se demora um ano, de 10 mil vira 40 mil, 50 mil, ela vai bem. O esforço para ela poder tirar 3 mil em 50 mil é menor. Ela senta para operar mais tranquilo. Então é emocional Exatamente. também. A forma que eu acho que... E o problema é, às vezes, ela acompanhar o custo de vida dela junto, né? Aumentou-se para 50, agora ela tem que acompanhar e ter o custo de vida de 10. Aí ela vai ficar na margem do erro, da alavancagem ali o tempo inteiro. Isso dificulta. E a mesa... Só te cortar rapidinho, mas só fazer um adendo importante aqui, porque é a questão da visão. Que a gente estava falando assim... Está falando de mercado, está falando de alocação, está falando de resultado, daí tem bruto, líquido, imposto, taxa e os cambau a 4, mas aí o cara que está lá no começo está começando a aprender sobre o mercado agora e tudo mais. Acho que a melhor forma de traduzir todo esse linguajar é pegar e falar assim, qual é a visão que você tem de mercado, de investimento, de bolsa, de qualquer outro tipo de investimento. É algo que você, principalmente com relação a trading, né? Você está vendo aquilo com um cara que pegou o dinheiro no bolso e está caçando alguma coisa na rua para comprar, para revender, por só fazer isso uma vez, ou você está pensando em falar assim, olha, estou abrindo uma empresa, eu preciso de capital de giro, preciso de capital de reserva, preciso mensurar a possibilidade de ganho, tenho que considerar o meu risco, qual que é a projeção dessa empresa para o próximo ano, para outro ano, sucessivamente, quando é que eu vou começar a fazer saques para o Labore. Então assim, não é um negócio, peguei, estou com a grana aqui, vou abrir empresa, beleza, a empresa faturou 50 mil no mês. Dá os 50 mil que é meu, põe no bolso e vai gastar. Estatisticamente, o empresário que faz isso não dura muito tempo.
né? Até a gente comenta assim, um negócio, faz até a propaganda pro Sebrae, eu acho, se não me engano, que é o Empretec, que é um curso para empreendedorismo. Assim, na minha opinião, trade, investimento, é a mesma coisa que você pegar e abrir uma empresa. Que é isso, você tem uma grana, fez uma grana, o que faz sentido para você? Pegar aquela grana e torrar, ou você usar essa grana para aumentar a sua estrutura, considerando o planejamento para que essa estrutura sua gere mais grana depois. Exato. Sim. Só aí você tem, olha só, porque tem vários. Né? É possível ver de day trade? É. Não só a gente, são vários que tem no mercado. Porque a maioria tem essa dificuldade. Capital curto com a realidade que não condiz para aquilo. Isso vai demandar dele uma aptidão, um conhecimento, uma habilidade que ele não tem no início, ele tem que entender isso, com capital curto. Ou seja, capital curto, falta de conhecimento, que é natural, estou começando agora. Não entender o que é o mercado, o que você quer com o mercado. Isso aqui não é um brinquedo, não é um jogo, não é um passatempo, não é a liberdade. Depende, com certeza. Você vai fazer day trade, tem dia que você senta na frente do computador, 9, 10 horas você já resolveu ali. Só que tem dia, o mercado está travado de manhã, você tem que ficar o dia inteiro na frente do computador. Não é oba-oba. Né? Então, a partir desse momento que você tem que compreender o que você quer. Por exemplo, você vai entrar no mercado e fala assim, cara, o que você quer com isso aqui? Você quer viver? Porque, primeiro, a matéria-prima dessa empresa é dinheiro. Você vai tentar produzir mais capital, né? E aí, se você tem um capital curto, você tem que ter um custo ou você se adequa, você tem que reduzir um custo, fazer o planejamento financeiro para poder ver o que esse capital é capaz de produzir. É como se fosse uma fábrica. Se eu tenho um equipamento que produz, tem uma linha de produção X, não adianta eu querer forçar ela para poder produzir mais porque eu preciso me pagar. Ela não vai conseguir dar conta de produzir. Ou eu aumento, eu vou expandir, ou tocar para um equipamento melhor, para produzir mais, que é crescer o patrimônio, fazendo analogia, ou eu vou na humildade e vou reduzir a estrutura dessa empresa para quê? Para comportar o que ela é capaz de gerar de capital. Sim. É isso, na vida inteira. Então a pessoa muitas vezes ela já vem com a visão distorcida para o mercado, cara, alucinada, alienada, que, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz sempre, né? Por exemplo, se eu vim aqui agora com alguém que está na praia, cara, tira 100 reais do bolso aí. Põe fogo agora. Cara, você tá louco? Não vou pôr fogo nos 100 reais. Que pode ser você que está aí ouvindo. Vou ali, às vezes você está ali, eu vou lá encontro com você, queima os 100 reais. Ele não. Mas você senta na frente do computador e queima 100 reais. E ali parece normal. De bobeira, cara. E a maioria por amadorismo, por operar errado, por achar que sabe operar errado, por falta de gestão, e queima 100 reais. Ou seja, qual que é a diferença desse exemplo que eu usei para quem está operando sem esses fatores estarem alinhados? Tipo, olha, cara, você tem que estar sua vida em dia. Porque é aquela questão, se você aloca capital para investir e tem que tirar depois, então você não tem dinheiro para investir. Exato. Infelizmente. Né? Então, você quer aumentar o sucesso, você quer aumentar a possibilidade, para quem está começando e tem um capital curto, a melhor forma de fazer é, primeiro, estudar. Essa questão de, vi um videozinho ali no YouTube, e já vou colocar em prática que eu vou ganhar grana. Porque 100 reais, vou fazer 100 reais por dia aqui de boa, consigo viver. Às vezes eu pego 200 uma rendinha extra. Vai lá fazer 100 reais na pressão. Todo dia. Vai lá todo dia na pressão, porque você não pode perder. Então, toda essa estrutura colabora para aumentar a dificuldade. Aí você pega uns educacional que também, né, cara, não ajuda, não colabora, que o cara cai e acredita naquilo. Gestão financeira não é hábito no Brasil. Gestão financeira, se você fala de educação financeira, então esquece. Quando a gente está falando de gestão financeira, você já tem uma educação financeira, já tem um entendimento disso e está aplicando gestão. Você já está gerindo, não é estou aprendendo. Então, tudo isso muda. Alocar demais numa modalidade só. Então, o cara acha que ele vai ser day trader o resto da vida. Sim. E muitas vezes a dificuldade é para quem tem muito capital. Porque às vezes o cara vem displicente, arrogante, tipo assim, cara, tem 100 mil reais, para me queimar isso aqui é muito difícil. Vou usar 10 mil para aprender. Quando ele assusta, os 100 mil daí foi embora. Então, a dificuldade não é apenas do pequeno investidor. Quem tem patrimônio maior, ele queima do mesmo jeito. Se ele bobear, ele queima 1 milhão no dia. E a gente já viu isso na internet. É o que mais tem. Então toda essa questão que primeiro você tem que aprender. E eu acho que uma das coisas que dificulta é a pessoa já vai direto para onde clica.
Ela quer aprender já ali. Ela já quer saber como é que opera. Ela não quer aprender o aprender básico, como que aprender funciona. na prática. Né? Ela não quer entender as regras, como que funciona para chegar onde que clica. Ela quer saber onde clicar. Então não tem como. Não tem como. Vários fatores que colaboram para isso. É o imediatismo, né? O brasileiro tem muito disso, né? Quer logo aquilo. Mas tem também Mas- o conteúdo, né? Isso, Às vezes o mas cara como não- vocês falaram aí também, eu acho que a mesa, agora puxando para nós, é claro, mas com razão e certeza de que é bom, faz parte. Parabéns. Deixa aí. A mesa, ela ajuda muito, né, no que vocês estavam falando. A pessoa não tem tanto capital, tem pouco, mas te ajuda a alavancar. Exato. A mesa, além de a gente ter os testes, nós temos também nossos treinamentos, né? E tá vindo surpresa por aí, né? A mesa ela é imprescindível, eu acho que principalmente no atual cenário, que tá vindo muita gente pro mercado e essa galera ela tá vindo ali sem planejamento e sem capital, né? Então, mas o papel da mesa que é vendido hoje é só essa parte do fornecimento de capital, que a gente sabe que na maioria das vezes não é, essa realmente disposição de capital. O business ali acaba sendo outro. Só que, na minha visão, a visão da mesa ela vai muito além de fornecer capital. Ela deve te fornecer uma base, ela deve te fornecer conhecimento, estrutura, planejamento. Então, se você vê uma mesa, mas só tem uma pessoa ali e aquela pessoa não te passa nenhum tipo de base, de conteúdo, de nada, então aquilo ali não é uma mesa. É uma pessoa que está travestida de mesa para querer te vender um teste e embolsar a tua grana. Essa é a real. Exatamente. Então, assim, mesa para mim é planejamento, tem setores, tem toda uma base e que, inclusive, te permite alçar outras posições ali dentro para que você faça uma carreira. Mas, assim, planejamento é algo que vem embutido ali. Você tem que ter planejamento. E as pessoas hoje estão vindo para o mercado com essa visão de renda extra. Cara, renda extra é uma coisa que soa até, vamos dizer assim, displicente para quem vem para o mercado. Você vem para o mercado achando que vai ser fácil tirar dinheiro dali, enquanto tem outras pessoas por trás com aparelhamento, com estrutura, com equipes enormes, com informação, Conhecimento. Você não vai tirar dinheiro fácil dessa galera. Então, assim, pessoal, planejamento é essencial. Ele é tão importante quanto o financeiro. A mesa te ajuda não só no capital, mas no gerenciamento também, porque muitas vezes a pessoa ela é indisciplinada na casa dela lá operando sozinha. Ela pode até desenhar ou fazer um esboço de um planejamento. Ah, eu posso perder R$500 no dia. Só que na hora do vamos ver, a hora que aperta ali, chega no 500, quando ela assusta, perdeu 2.000, no final do dia ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Queria voltar atrás porque é mais fácil eu recuperar 500 do que eu recuperar 2.000. A mesa te ajuda isso, porque ela vai lá e te tesoura. Te trava. Ela te dá capital e a gestão, mas aí depende da sua habilidade. E isso é importante porque a gestão é algo que a mesa se encarrega de fazer. Só que o que a gente mais encontra aí na galera é o seguinte, pessoal paga, entra na mesa ali através de uma avaliação, meritocracia, só que o cara entra, ele esquece que a mesa é responsável pela gestão e ele tem que seguir as regras. Exato. É como se você estivesse prestando serviço para um local. Então... Aí às vezes a mesa trava o cara, tem uma volatilidade maior, tem uma chamada de imagem, alguma coisa, o cara liga lá na mesa e fala, pô, meu plano é tal, tem que deixar eu estopar tudo ali no dia e tal. Ele tá achando que você é a corretora, né? Exatamente. Mesa tem regras. E outra coisa, pessoal, mesa, ela se distingue da pessoa física operando por conta de quê? Por conta de toda a estrutura que ela tem que ter, por conta do valor alocado na corretora, que é absurdo. Então, ela tem que ter um serviço diferenciado da corretora. Com isso, existem algumas taxas que são cobradas de uma mesa que não serão cobradas de você lá operando pessoa física. E aí você tem que pôr na balança, cara, operando aqui e sozinho, independente como pessoa física, eu tenho essa vantagem, mas será que essas vantagens cobrem a estrutura que uma mesa proprietária vai te dar, o financeiro, né? Todo esse conhecimento que a gente agora está buscando trazer para vocês, que vai inclusive dar essa base, vai agregar, então você tem que pôr na balança. Eu vejo que uma mesa séria, ela realmente faz toda a diferença, principalmente para quem quer começar. Se você quer começar no mercado, o melhor caminho é através de uma mesa proprietária, mas principalmente uma mesa que tem estrutura, que tem quer base, que você cresça lá, quer né? que você cresça, faça uma carreira. Djaí, pensando nisso aí, em tudo isso aí que você falou, a gente não falou ainda o que a gente tem de surpresa
vai revelar alguma coisa ou não, pessoal, aí das surpresas que nós temos? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que a Trading Flow ela se espalhou aí pelo Brasil e a gente, se fosse, né, estar presente em cada estado, seria praticamente todos os estados. Hoje a gente tem operadores aí em praticamente todos os estados do Brasil. Óbvio que a gente não tem como estar presente, mas nós entendemos que é essencial que a gente não só esteja mais presente, quando eu falo isso, eu falo fisicamente, mas que a gente dê a você a condição também, junto com isso, de explorar outros mercados. A gente sabe que a B3 aqui é a porta de entrada, é onde o operador ele tem o primeiro contato, até pela facilidade, mas a grana mesmo, a oportunidade, a liberdade que a galera gosta e busca ter, de estar ali com o mercado disponível 24 horas por dia, isso a gente, por enquanto, pelo menos, ainda não tem aqui na Bolsa Brasileira. E é isso que a gente está trazendo em primeiro momento. São duas novidades que eu já estou falando aqui, né? Possibilidade de você estar indo de fato para fora, e quando eu falo ir para fora, não é só operar lá fora, não. É você ir literalmente para fora, porque a gente está criando um plano de carreira. A começar por um escritório físico. Nós vamos estabelecer um escritório físico aqui no Rio, posterior São Paulo, e você vai ter a oportunidade de estar fisicamente com a gente. E também um escritório fora do Brasil, na Europa, com um projeto maior ainda que está rolando já por lá, já está tudo praticamente pronto. Posterior a gente vai instalar em outro país também estratégico, que você já deve até imaginar qual é, mas não vou falar agora. E a ideia é o seguinte, pessoal, o Thiago, o Guilherme, eles serão heads dessa operação. Eles estarão à frente dessa operação de mesa mesmo, até porque fazem já a gestão. Uma coisa que a galera ficava assim no início, quando a Trading Flow chegou no mercado, que não tem muito tempo, mas a gente chegou liderando aí, como que os caras têm estrutura para fazer isso? A gente fala o seguinte, a Trading Flow é feita de trader para trader. Então aqui, além dos mais de 10 mil traders que já passaram pela Trading Flow, a gente tem traders de verdade operando na Trading Flow, operando o nosso capital e tudo mais. Então, por conta disso, a gente consegue fazer coisas diferentes, né? A gente consegue fazer a mais. E agora você vai ter essa possibilidade de estar próximo dessa operação ali que a gente faz, não só para coordenar toda a estrutura da empresa, mas também para poder gerir o nosso capital aqui da mesa proprietária e trazer fôlego para as nossas operações. Thiago e Guilherme estão à frente disso, eles vão estar conosco no escritório, vamos estar na nossa estrutura física, já operam o capital nosso aqui da empresa já faz um tempo, e você vai ter essa oportunidade de estar com a gente, não mais agora pela internet, mas fisicamente, e essa possibilidade de ir para fora. Nós vamos montar uma estrutura onde você, operador, que se destaque, você que realmente tenha resultado, óbvio, você vai conhecer o nosso operacional, você vai passar pelos nossos treinamentos, você vai ter oportunidade, através da meritocracia, de ir trabalhar fora do Brasil, no nosso escritório lá fora, e tá expandindo o seu leque de conhecimento, network, conhecendo outros mercados, operando outros mercados e vivendo a realidade de um país diferente. E se esse é o seu sonho, de realmente ter essa liberdade financeira geográfica, a Trading Flow é o melhor caminho, sem dúvida alguma, para você. Isso aí, eu acredito que vocês gostaram, né, desse bate-papo aqui. Eu gostei muito, ficaria horas e horas conversando com vocês, mas eu acho que tem um momento que a gente tem que parar para ficar ainda mais surpresa, né? Aquele gostinho de quero mais. E a gente também tá na hora, né? Tá na hora do almoço, deixa a gente curtir, quem fez, tá? Então, pessoal, um abraço a todos. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Comente lá, compartilhem com os amigos, todos. Mas não deixe mesmo de comentar, fala o que vocês acharam dessa conversa aqui. Forte abraço a todos e até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço aí a todos.